Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. A gente sempre costuma falar assim, é uma alegria estar aqui, mas é real, é verdadeiro, é feliz, é uma alegria estar com os irmãos, sabe? Eu estou feliz mesmo de estar aqui nessa igreja, estou feliz de estar aqui com o meu pastor, com meus irmãos, com os obreiros aqui. Há uma alegria dentro de mim muito grande, Deus o sabe. Então, e nós estamos aqui, e quando o Senhor nos chama, Ele já vem primeiro, já vem preparando o caminho, né? Preparando o caminho, quebrando as correntes, e dando a vitória ao seu povo. Nessa campanha que nós estamos aqui, que acho que já é até a terceira, segunda, não lembro bem, acho que é terceira, né? Terceira semana que nós já estamos. Mas Deus tem estado com cada um de nós, Ele nos prepara para a obra, né? O Senhor, Ele vai forjando a nossa vida. Hoje eu tive uma experiência, e compartilhar com os irmãos aqui, né, que eu fui fazer uma compra e na hora do almoço eu passei em casa lá, e a Cleusa já tinha preparado o almoço, estava tudo bonitinho ali. Eu comprei uma farofa com costelinha defumada, falei, que maravilha, né? É hoje, né? Vou comer ali, vai ser uma delícia. Irmãos, a compra estava lá, nós arrumamos tudo direitinho. Quem disse que achamos a farofa? Ela sumiu. Falei, meu Deus, e foi na sala, fui no quarto, olha na mesa, e olha para cá e olha para lá, e nada daquela farofa. E a comida no prato já. A coisa vem, está esfriando, né? Vem com esse frio, né? Vem comer aí, vai, procura para cá, lá, para cá. E Deus conhece a nossa vida, né? E Ele nos prova, né? Já ficando, tem coisa que você começa a segurar nas pontas do dedo já, né? Para não falar nada, né? Para guardar, fala assim, Jesus tem misericórdia de mim, né? Então é uma prova para trabalhar às vezes até no nosso caráter, né? Daí fui me acalmando. Deixa eu sentar, vou comer. Sem a farofinha mesmo, né? E a Cleusa, ela ficou meio indignada, mas para onde que foi parar essa farofa, né? Falei, esquenta a cabeça, deixa para lá. Daí ela falou, mas é impossível, como que pode sumir? Daí eu falei para ela, da glória que vem a vitória. No momento que nós demos glória ali, a farofa apareceu no centro da mesa, de pezinha, e nós já tínhamos visto tudo ali. Falei, Jesus, o capeta estava aqui segurando minha farofa. Deus permitiu, é lógico, mas eu dei glória, né? Não murmurei, não reclamei. Deixa para depois, agora para a noite, né? No retorno agora com a farofinha, né? Deus a vitória. Mas Ele também, Ele trabalha no nosso coração, no nosso próprio coração, né? Para que a gente tenha um coração de Cristo na nossa vida. E a gente deve estar alinhado com o reino de Deus, porque quando nós estamos dentro da igreja, é para a gente caminhar com Jesus, e nós vamos ouvir sobre isso. E essa semana também teve oportunidade, e aconteceu algo, e as coisas não acontecem por acaso. Eu sei que essa semana, acho que uns 4 ou 5 dias atrás, a minha esposa, ela estava falando, dormindo, acordando de manhã, né? E ela falando, né? E ela falava assim, eu estava acordando e ela falou, se não vai por bem, vai por mal, né? Fiquei até assustado assim, né? Olhei até uma mão grande, fiquei até com medo, né? Mas daí, passou o dia assim, chegou quase meio-dia, escutando uma moto lá, caindo lá, bem na lateral de casa, naquela lateral, tem a frente e a lateral de casa. Eu saio para ver o que aconteceu, né? Um jovem estava lá, tinha caído de moto, e um monte de gente olhando, né? E falei, ninguém foi lá no jovem, né?
tudo olhando e deixando ele lá se virar, né? Daí eu saí, fui até ele, você está tudo bem? Ele falou, tá bem. Eu falei, o que aconteceu? Eu empinei a moto e caiu. Então acho que era a torcida do mal lá, né? Estava torcendo para ele se quebrar tudo ali, né? Então, mas daí eu falei assim, mas você foi empinar aqui, rapaz, olha só. Falei assim, você podia ter machucado alguém. E como que você está? Perguntei primeiro como que ele estava. Ele ralou a mão dele assim. Eu chamei a Cleusa, traz água, vamos jogar água aqui nele. Jogamos água nele ali e tal. Eu falei assim, tá vendo, você podia ter machucado uma criança, alguém na rua. Eu falei, Jesus não gosta dessas coisas não. Eu saí da igreja, falei, tá vendo só? Acho que a mensagem que a minha esposa falou de manhã era isso, vai por bem, vai por mal. Às vezes Deus corrige, né? Então ou você faz a coisa certa, ou Deus dá uma correção. Ali ele ficou pianinho. Eu falei, meu filho uma vez ele aprontava assim. Daí um dia que ele tomou uma multa de quase R$2.000, ficou pianinho, nunca mais fez, né? Essas coisas erradas assim. Então melhorou. Então a gente tem que aprender a andar na presença do Senhor, conforme a vontade do Senhor. E a mensagem hoje fala em Lucas, né? Está em Lucas, mas eu vou pegar o mesmo trecho em Marcos, que fala do cego de Jericó. Vamos por outro prisma aqui, mas é a mesma mensagem, amém? Então aqui em Marcos, gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, Marcos capítulo 10, versículo 46. O cego de Jericó. Esse é o tema da nossa campanha. E disse assim, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. É uma mensagem muito conhecida da igreja. Quantas vezes nós já lemos, já passamos e já se alimentamos dela, né? Mas Jericó é uma cidade rica, é uma cidade muito rica, é um centro de comércio, né? Onde residia também muitos sacerdotes, e também aonde também estava Bartimeu, onde Bartimeu estava ali em Jericó. Só que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Bartimeu, o cego Bartimeu estava à beira do caminho. E interessante que a Bíblia nos narra o nome de Bartimeu, filho de Timeu. Por quê? Porque ele era uma pessoa conhecida ali naquela região. E este foi o último milagre de Jesus antes da sua crucificação. Ele passou por Jericó, né? A cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, naquele período existia a cidade nova de Jericó, que é a cidade do Antigo Testamento, a cidade antiga, né? De Jericó, que é do Antigo Testamento, e a nova também que existia um caminho entre elas.
a nova e a velha. E ele estava ali à beira do caminho, e estar à beira do caminho é ser marginalizado. Existe uma exclusão social, econômica e religiosa. Os cegos, naquela época, eles eram considerados pessoas amaldiçoadas e pecadores. Está ali. Tanto que houve um certo desprezo quando Jesus estava passando, por conta da multidão, aqueles que estavam ali, quando ele estava ali à beira do caminho. Onde estava o cego? Na rota dos peregrinos. Ele sabia que Jesus ia passar por ali, ele viu uma boa oportunidade, né? Ele estava no caminho dentro dessas duas cidades, que é a mesma cidade, só que tinha a parte velha e a parte nova. E Jericó tem uma história muito forte na Bíblia, né? Onde as muralhas foram rodeadas. Josué rodeou as muralhas de Jericó, juntamente com o povo que veio do exílio, que esteve no deserto, e ali houve uma conquista, a conquista sobre Jericó, é a saída do povo do deserto para conquistar a terra que Deus tinha prometido para eles. E ali Deus, naquela cidade, eles conquistaram de uma forma totalmente diferente do que um exército conquistaria. A conquista deles foi através do grito, mas um grito direcionado por Deus. Um grito que Deus direcionou após 7 dias. 7 dias ali rodeando a cidade de Jericó. E aqui nós vemos também algo semelhante a isso, que é o cego de Jericó, que ele gritou. Ele viu ali naquela situação uma oportunidade de ganhar um valor um pouco maior, até pela quantidade de peregrinos que estavam passando ali, mas ele escolheu algo diferente. Sabe por quê? Porque Bartimeu, ele era cego, mas ele não era surdo. E ele ouviu que Jesus ia passar por ali. E ele ouviu as maravilhas que Jesus estava fazendo. E ele estava crendo em tudo aquilo que se falava para ele, aquilo estava despertando dentro dele a fé, uma fé genuína no Senhor e na sua palavra. E com certeza a presença e o poder de Deus estava ali naquele momento e naquela região, porque onde Jesus passa, a presença e o poder é grande. Aonde Jesus passa, as maravilhas começam a acontecer. E a fé desse homem era tão grande, que ele falou assim: Jesus, quando estava passando ali aquela multidão, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando se diz Jesus, filho de Davi, essas palavras, esse clamor está direcionando a Jesus como se fosse o Salvador de Israel. Filho de Davi, é da descendência de Davi. Isso estava gerando ainda mais naqueles sacerdotes uma revolta. Saber que Jesus poderia ser o rei de Israel ali, naquele momento. Mas ele clamava, e ele estava tendo muito mais visão do que aqueles homens religiosos. Ele via que Jesus é o Salvador, é o libertador, é aquele que pode transformar, mudar a vida dele, mudar a história da vida dele. E ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava ainda mais, mas a multidão falou: olha, não perturba, fica quietinho, ele tem uma missão a cumprir, fica quietinho no seu lugar aí, deixa o homem quieto aí, né? Não fica aí perturbando.
Mas ele falou: não, essa oportunidade eu não perco. Quando a fé é genuína, você não perde a oportunidade, você não abaixa para nada. Não, eu quero Jesus e nada vai me impedir de alcançar a Jesus, nada vai me impedir. Deus se agrada da fé. E ele clamava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava e não perdia a sua fé. É o que Deus quer ver de nós hoje, não perder a nossa fé, continuar clamando, buscando ao Senhor de todo o coração. E ele, quando ele começou a buscar, aquelas pessoas estavam desprezando, como ele já era desprezado, e tentando impedir aquilo que Deus tinha para a vida dele, mas ele não desistiu. Ele continuou clamando em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou. Oh, coisa linda! Oh, coisa linda quando Deus para tudo para ouvir a sua oração, para ouvir o seu clamor. É que você mexeu no céu, você mexeu com Deus, e quando você mexe com Deus, aleluia, as coisas acontecem, porque é através da sua fé que Deus vai operar. E ele clamou ali, Jesus parou. E Jesus chamou? Não, Jesus não chamou. Jesus pediu para que buscassem ele. O que Jesus estava fazendo? Tira ele da marginalidade. Ele não é uma pessoa qualquer, ele é uma pessoa que eu escolhi, que eu tenho um trabalho na vida dele. Então quem chamou eles? Os mesmos que desprezaram. Os mesmos que desprezaram, falou: olha, falou assim, ó, Jesus parando disse: chamam, e chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo. Tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. Levanta, que Ele te chama. Levanta, que Jesus está te chamando. Levanta para a fé em Jesus Cristo, porque Ele está te chamando. E sabe o que aconteceu? Nessa parte, em Marcos, fala que ele lançou a capa. A capa era permissão, era aonde que ele tinha a condição de mendigar, de ter o recurso financeiro, né, de ter o suporte do governo ali, para que ele pudesse receber um recurso, algo na vida dele que dependia daquilo, do seu sustento. E ele lançou aquela capa. E aquela capa, sabe o que acontece? Ele lançou antes de encontrar Jesus, antes de ser curado. Ele já foi lançando com muita fé, confiando que Jesus ia operar. Não quero mais saber dessa vida, essa vida eu não quero mais. Ele já começou a caminhar em direção a Jesus, sabendo que a vida dele ia mudar. Ele começou a caminhar em direção a Jesus, falou: minha história vai mudar, a minha vida vai mudar, tudo vai se tornar diferente, porque o que eu estou ouvindo de Jesus é algo grande, é algo maravilhoso. Ele faz maravilhas e vai fazendo a minha. E ele acreditava naquilo e saiu. Ele levantou, lançou a capa e foi em direção ao Mestre. Foi em direção ao Mestre. E quando ele chega até Jesus, Jesus fala assim: o que você quer que eu te faça? Ele podia: eu quero ter uma vida diferente, mudada. Não, eu quero ver Jesus, eu quero enxergar novamente, eu quero ver Jesus. E Jesus tocou na vida dele, falou com ele uma palavra. Ele disse: mestre, que eu tenha visto. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo
viu. Logo os olhos abriram. Essa obra do Senhor na vida dele foi algo tão tremendo, tão maravilhoso. Aleluia. Porque a visão aqui se destaca que foi muito mais do que isso que estava acontecendo. Estava havendo uma restauração completa na vida dele. Estava vendo ele a mudar a história da vida dele. Ele estava voltando a não ficar mais marginalizado, mas ele ia ser uma pessoa na sociedade que ia fazer diferença. Jesus estava trabalhando na vida dele. Jesus estava trabalhando no íntimo dele de tal maneira que ele fez assim, olha, ele logo viu, mas ver não é o suficiente. E seguiu a Jesus pelo caminho. A partir desse momento a minha vida não é mais a mesma. A partir desse momento eu não volto mais para onde eu estava. Não volto para aquela vida miserável que eu tinha, mas eu vou seguir Jesus. Eu vou para a frente, porque com Jesus no caminho, com Jesus na minha vida, com Jesus na minha dianteira, as coisas vão mudar. A minha história vai mudar. Aleluia, a sua história vai mudar. Porque com Jesus tudo muda na nossa vida, nada se torna igual. A campanha nessa noite é de cura e libertação. A campanha nessa noite é de transformação. E o que Deus gosta de fazer e ama fazer é transformar, é curar, é libertar, é transformar a sua vida. Ele quer dar um novo rumo para você. A luta desse homem foi grande. A guerra dele para encontrar com Jesus foi tremenda. E eu sei que muitos aqui passam lutas, às vezes até para chegar na casa, para adorar o Senhor, por muitas dificuldades em casa, dificuldades na saúde, mas Jesus está aqui. Jesus, o filho de Davi, o mesmo que o cego clamou. Então você pode clamar a Jesus, porque ele não mudou. E nessa noite, quando você clamar, Jesus pode tocar em você, aleluia, porque ele continua o mesmo para curar, para libertar, para restaurar a sua vida por completo. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, aquele que nos restaura, aquele que nos completa, aquele que faz pleno tudo na nossa vida. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é tremendo, irmãos, tremendo na nossa vida. Quando você se entrega para Jesus, e quando você começa a sentir o que Deus faz por você, quando você conhece o Senhor, e quando você toma uma decisão firme com o Senhor, tudo muda na sua história. Mas esse cego, ele mostrou uma persistência, ele mostrou: eu não vou para outro caminho, eu não vou clamar a outra situação, eu vou clamar a Jesus. Ele tem a solução para a minha vida. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele tem a solução para aquilo que nós necessitamos. Ele é a resposta para tudo aquilo que perguntamos. Quantas dificuldades nós passamos nessa terra, quantas lutas, mas com Jesus a vitória é certa. A Bíblia nos fala assim que muitas são as aflições do justo. No Salmo, no Evangelho, o próprio Jesus falou também: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não vai te faltar ânimo, não vai te faltar a presença de Deus, não vai te faltar o poder do Espírito Santo para você vencer as batalhas e as guerras que você enfrentar. Você não vai enfrentar sozinho, porque Jesus, Ele para o céu,
Ele movimenta o céu em seu favor. Ele faz aquilo que você nem imagina. E Ele faz muito mais, como diz em Efésios, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes você está pensando alguma coisa, Deus já está preparando algo melhor. A única coisa que nós temos que fazer é se alinhar à vontade do Senhor, é caminhar com o Senhor. Eu me lembro certa vez, irmãos, que a nossa vida tem que ser agora de obediência, senão a gente toma umas palmadas, né? Senão apanha. Eu me lembro que quando era lá em casa, são 11 irmãos, uma prole, né? E eu sou o último, a raspa da panela, né? Como veio. Então chegou eu lá, né? Nessa prole. E tinha o meu irmão, né? Que estava próximo de mim. E nós morávamos lá em Taubaté, próximo à chácara do Visconde ali. Não sei se os irmãos conhecem ali. Então nós morávamos ali. Ali era tudo, a cerca era toda quebrada. E a gente ia lá, né? E meu pai tinha dado uma bicicleta para mim e para meu irmão, né? Mas era para andar só quando houvesse permissão, né? Daí eu, espertinho, né? Fui lá, peguei a bicicleta, né? Peguei a bicicleta, falei, ninguém tá vendo. Vou lá para a chácara, andar de bicicleta, né? E não era permitido. E quando a gente vai, que nem aquele rapaz de moto, né? Você toma umas palmadas, né? Daí, quando eu cheguei lá na chácara, falei assim, tinha uma rampinha assim que o pessoal estava pulando da bicicleta, assim, faça na rampa, pulava. Aí lá vai, eu vou pular também, né? Daí eu pulei, mas raspei tudo aqui, o peito aqui, aquela dor, né? Caí de bicicleta, raspei e levando a bicicleta tudo torta para casa, escondido, né? Escondido, cheguei lá, entrei no banho para tomar um banho, aquela dor e não falava para ninguém, a vergonha, né? Escondi a bicicleta, passando dor sozinho. Por quê? Desobediência, né? Depois meu irmão falou, o que aconteceu com a bicicleta? A vergonha, né? E a vergonha. Então quando a gente serve ao Senhor, nós devemos andar com Jesus na retidão e não tomar as chibatadas de Jesus, senão a gente vai tomar as chibatadas de Jesus, né? E aquilo foi uma lição, né, para mim, porque servir ao Senhor, esse cego, ele foi curado, mas ele não só foi curado, ele andou com Jesus. Então nós devemos mais andar no nosso próprio caminho. Nós fomos curados, nós fomos restaurados, sim, mas agora devemos andar com Jesus. Devemos andar com o Senhor em todo o tempo da nossa vida. Amém? A nossa caminhada com Jesus é sempre assim, é para cima, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que restaura todas as coisas. Eu sei que nessa noite nós viemos aqui e eu fiz um vídeo junto com a nossa irmãzinha, né? Falando sobre isso aí. Às vezes a gente tem pessoas lá em casa que precisam, e nós mesmos precisamos também. Precisamos de mudança, de transformação. Precisamos que o Espírito Santo faça algo na nossa vida diferente. E eu creio que cada dia, como a palavra diz, como o apóstolo Paulo escreveu, ele falou assim: aquele que iniciou a boa obra em vocês vão terminar até o dia de Cristo. Então, dia após dia, o Espírito Santo está trabalhando em nós. O Evandro que pregou no domingo, linda pregação, maravilhosa. E ele falou que nós somos os vasos na mão do oleiro. E o vaso, quando está formando, às vezes tem umas bolhas, né? Então tem que tirar as bolhas, senão você explode, você vai machucar o irmão, vai fazer alguma coisa errada. Então deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Tirar as bolhas
tirar as arestas, porque quanto mais o vaso está na mão do oleiro, quanto mais o vaso está sendo trabalhado por Deus, mais haverá cura, mais haverá libertação, mais haverá transformação, mais haverá mudança. Não pode sair da mão do oleiro. O vaso se quebrou, mas se quebrou na mão do oleiro, então está em boas mãos. Então quando a gente está com dificuldade ou passando necessidade, mas nós devemos estar na mão do oleiro, e o oleiro está aqui nessa noite. O oleiro está aqui para refazer o vaso, para restaurar, para fazer bonitão. Vai ficar lindo o vaso aqui nessa noite, um vaso de honra na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. E eu convido, com a permissão do pastor, aquele que está doente, com dor, com enfermidade, pode vir aqui nessa noite. Nós vamos estar orando por você. Eu convido o nosso irmão Neco para estar tocando aqui nesse momento. Enquanto o irmão Neco vai tocando, eu convido os irmãos para vir, que nós vamos estar orando. Os obreiros vão estar aqui, os pastores, nós vamos estar orando. Seja qual for a sua necessidade, se levanta como cego de Jericó, se levanta da sua cadeira e fala: eu vou, porque Jesus está ali como esteve lá atrás. Deixa a capa aí para trás, deixa tudo para trás, e vem aqui que Jesus vai fazer maravilhas. Ele continua fazendo maravilhas, e Ele vai fazer na sua vida também, amém?